Fala pessoal, começando mais um live aqui da Gazeta Esportiva. Eu e Vinícius Rodrigues. Tava meio difícil aqui. O cara tá com a perna aberta, cara. Vou falar do início do Campeonato Brasileiro. Lembrando, você pode mandar sua pergunta já encontrar vocês. Vamos começar falando dos confrontos dos paulistas. Isso aí. Certo? Certo. Primeiro amanhã, Santos e Ceará. Eu quero saber, Ceará que vai ganhar o Santos ou o Ceará? Ó, eu acho que dos clubes paulistas, o Santos e o São Paulo têm as tarefas mais fáceis, teoricamente. O Ceará é campeão cearense, ele ganhou do Fortaleza, do Rogério Ceni na final. Tem um garoto no Ceará que é falar do Santos, mas vai falar do Ceará também, que é um time da hora. É um time legal. Tem o Arthur, que é um atacante, foi artilheiro do Campeonato Cearense, joga muita bola, o Santos tem que tomar cuidado com ele. Mas o Santos em casa, é mais time. Jogo às 21 horas amanhã. E o Jairzinho vai jogar com 4 atacantes, é a tendência, que nem ele fez contra o Palmeiras. Rodrigo, Arthur Gomes, Gabigol e Sacha. Então é um time bem ofensivo aí que acho que vai dar trabalho pro Ceará, cara. Identidade do Santos, né? Sempre vem com o time mais ofensivo, né? Quer dizer, mais ou menos, né? Porque o Jairzinho é um técnico mais retranqueiro, é mais conservador, mas no papel o time vai ser ofensivo com 4 atacantes. O Rodrigo, né? Que é o Rodrigo com Y. Rodrigo. Arthur Gomes, Sacha, que é o artilheiro brasileiro ele, Rodrigo, 17 anos, e o Gabigol. Acho que o Santos deve vencer esse jogo sim. O Santos, que se eu não me engano, não vence estreia de brasileiro desde 2005. 13 anos que o Santos não vence na estreia do brasileiro. Vai quebrar esse tabu? Se eu tiver enganado, alguém me corrige, mas eu vi isso acho que no jogo aberto e eu não chequei essa informação, só tô replicando aí. Tá jogando aí. Outra coisa que eu quero perguntar pra você. O Santos, além não só do jogo de amanhã, ele consegue, de repente, um título brasileiro? Eu acho que não. Por não ter elenco. Tem um time até que ajeitadinho, já ele não é um mau técnico, acho que é uma das revelações junto com o Carille aí. Consegue ser um técnico que está acima dos outros, dos demais. Mas o Santos consegue, além da vaga da Libertadores, a vaga eu acho que ele vai lutar pela vaga, mas pelo título, você acha que briga? Então, o Santos é sempre uma incógnita, porque no começo de campeonato sempre falam, o Santos não tem elenco, o Santos sempre não tá preparado. Fica em segundo, e o Santos terceiro. Sempre, segundo, 2003, 2010, 2002, 2003, 2004, geração de Robinho e Diego, ninguém dava nada. Quem sabe aí o Rodrigo, Arthur Gomes, eu vou chamar de Rodrigo. Gabigol não seja uma nova geração de meninos da Vila aí que possa trazer o título. Eu não considero o Santos carta fora do baralho, não. Eu acho que tem uma zaga sólida, que não é das melhores nem das piores. David Braz, Lucas Veríssimo. Eu gosto muito, muito dos dois laterais do Santos, o Daniel Guedes e o Dodô. Acho, top 3 laterais assim do Brasil, o Daniel Guedes e o... E tem um reserva bom Dodô, ainda, né? que era o atacante. Era titular antigamente. Exatamente. O Santos acertou a lateral esquerda com o Dodô, no gol tem o Vanderlei. O único problema do Jair Ventura mesmo é o meio de campo. Que tem ali o Alisson, o Renato de volantes, mas não tem um meio armador. Por isso que ele joga com 4 atacantes. Porque ele testou o Jean Mota, não deu certo, testou o Diogo Vitor, não deu certo. Perdeu pro Paraná o meio campo do... O Caio Henrique. Caio Henrique. Santos levou chapéu do Paraná Clube. Paraná, cara, que vai jogar contra o São Paulo. Testou o Vecchio também no meio, não deu certo. O Santos ainda busca um meio campista. Era o que o presidente estava buscando de reforços, né? Ele falou meio campo e era o ataque, aí conseguiu o Gabigol, mas o meio campo ficou sem mesmo até agora, né? Vamos esperar mais um pouco. Vamos falar um pouco do jogo do Corinthians e Fluminense domingo. Acho que é o melhor jogo dos grandes paulistas, assim, né? O jogo mais difícil deve ser do Corinthians. Corinthians contra o Fluminense domingo em casa, na Arena do Corinthians. Eu não considero tão difícil assim, né? Apesar do Fluminense ser um time grande, teoricamente grande, faz tempo que só vem perdendo jogadores, repondo mais ou menos. Kleber Gladiador parece que tá chegando no Fluminense, já tá um pouco mais acima da idade, né? Eu gostava dele quando tava no Palmeiras, né? Mas agora eu acho que já não é. Já não tá no auge, já tá em decadência. Acha que o Flu consegue dar uma complicada aí? Não vai ser fácil. No Corinthians? O caso do Fluminense é bem parecido com o do Santos, assim, aposta muito nos jogadores da base. O centroavante Pedro vem fazendo uma ótima temporada. Tem o Gun na zaga, experientíssimo. Tem o Sornosa, que é um meio-campista interessante, mas não tem muitos talentos. Tem o Pablo Diogo, que é um atacante bom, é um pouco... O Corinthians está muito enganado. Até porque o Corinthians dificilmente faz mais de 2 gols numa partida. Até porque o Corinthians, apesar de ser o campeão paulista, é um time que não empolgou na temporada. Não fez grandes partidas, com exceção das finais contra o Palmeiras. E vale lembrar que ele foi tropeçando, entre aspas, né? Quase foi eliminado pelo São Paulo. Perdeu o jogo 46 minutos pro Bragantino, perdeu para São Bento. Chegou contra o Bragantino na segunda partida, assim, todo mundo já meio, não sei não, né? Aquele gol do Pedrinho salvou. Verdade, muito, não é uma equipe que tá assim, Corinthians campeão paulista, vem como favorito no brasileiro. Muito pelo contrário, aliás, acho que o Corinthians fica, se eu fosse para apostar, acho que terceiro ou quarto,
que eu apostaria. Mas eu acho que o Corinthians esse ano, acima, né? o pessoal tá olhando diferente do ano passado, porque ano passado o Corinthians foi campeão quando ninguém apostava. Ninguém quer falar mais que a quarta força, né? Esse ano o Corinthians tá à frente, na minha opinião, de Santos e São Paulo, pelo menos. O Palmeiras, eu acho que tá um pouco à frente do Corinthians, apesar de ter perdido a final. O Palmeiras, na minha opinião, ele é o favorito. Tem o melhor elenco, tem estrutura financeira, tem o estádio, enfim. Estou falando do Corinthians, mas eu acho que o Corinthians tá atrás do Palmeiras ainda nesse quesito de elenco. O Corinthians tá trazendo reforço, né, Gui? Tá trazendo. O Roger, né? Atacante, que tem passagens por Ponte Preta, Palmeiras, São Paulo, Botafogo ano passado, esse ano tava no Inter. Não deu certo no Inter, péssimas atuações. Vale lembrar que o Corinthians perdeu a disputa com o próprio Internacional para trazer o Roger, né, ano passado. Não acho um bom negócio. Sinceramente, acho que tem opções muito mais interessantes no mercado. Quem, por exemplo, no ataque no Brasil hoje para trazer? No Brasil, não. Eu traria o Allan Kardec da China, por exemplo. Mas eu acho que é muito caro também. Tá certo que o Roger foi pro Internacional ganhando mais ou menos, acho que 400 mil por mês. É uma grana que não se paga para um jogador que nem... Nada contra, é um bom atacante, não é ruim nada. Mas eu não acho que ele vai resolver todos os problemas do Corinthians, vem para ser titular absoluto, não. Eu tava fazendo um levantamento da carreira do Roger, acho que já são mais de 20 times na carreira do Roger. Tipo, Palmeiras, São Paulo, Ponte, acho que Cruzeiro ele tem passagem, vários e vários times, interior de São Paulo, interior da Bahia, meu Deus. Rodou e nunca se firmou em nenhum time. Acho que o Corinthians tá dando um tiro errado nessa contratação. Mas, vamos ver aí. Vamos ver, o Luca foi pra lá, acho que de repente nem gastou muito dinheiro. O Luca também que não tava jogando no Corinthians. Eu acho que o próprio Nico Lopes do Internacional seria mais interessante também que acho, o melhor jogador. O Potker, entendeu? Mas o Potker acho que deve ser... o Inter já não quer liberar. O Potker assim, tá bem. Felipe Silva tá mandando um abraço pra ele, tá perguntando quem a gente acha que é favorito na confronta entre Corinthians e Fluminense. Eu acho que Corinthians, você também falando. Você acha... Palpite a lá Carilha, a lá Corinthians. 1x0 gol do Balbuena. Balbuena, né? 1x0 gol do Balbuena. Escanteio. Padrão Corinthians. Thiago Brandão tá mandando vai pra cima dele, Santos. Abraço, Thiago. Demilson Branco. Fala do Ceará. Ceará é o maior do Nordeste. Então, eu falei, é Denilson? Quem falou isso? Demilson Branco. Cara, o Arthur, atacante do Ceará, pra mim é candidato a ser uma das revelações do campeonato. Já foi a revelação do campeonato cearense. É um jogador, o Ricardinho, meio de campo, o Richardson, tem um time interessante o Ceará. Eu acho que, sinceramente, o Demilson Branco. Sinceramente, eu acho que o Ceará briga na parte intermediária da tabela e briga pra não cair. É a minha opinião por tudo que eu acompanhei. Eu acho muito difícil uma equipe de baixo investimento financeiro brigar na parte de cima da tabela, mas quem sabe pode surpreender, tem bons valores, aí tem um técnico experientíssimo. Vem com o intuito de continuar, de repente, na primeira divisão. Eu acho que o objetivo do Ceará é esse. Não briga por Libertadores Sul-Americana, mas briga para não cair, para se manter na elite. Olha lá, o Alessandro Fernando tá mandando que o Corinthians vai ganhar de 3-1. Um placar incomum, né, no Corinthians, pelo menos nos últimos tempos aí, mas quem sabe... O Fluminense tem o Abel Braga no banco, que ele é um técnico que não é bobo, né? Nem um pouco bobo, na verdade, né? Inclusive quase veio pro Palmeiras em uma época, né? Val Cassiano, vai Corinthians, André Eduardo, Santos sempre Santos aqui, todo mundo mandando mensagem, continue mandando sua mensagem. E vamos falar, antes de ir pro jogo do São Paulo e Paraná, tem Botafogo e Palmeiras e São Paulo e Paraná, ambos na segunda-feira. Eu queria falar com você dos favoritos ao título brasileiro, já que vai começar agora. Quem você listaria primeiro a quinto lugar? Pra apostar. Se eu fizesse um ranking apostando dinheiro ranking. Em quinto lugar eu colocaria o Corinthians. Eu acho que o Corinthians é a quinta força do Brasil. Eu também acho que tá por aí. Porque eu coloco à frente do Corinthians, pelo menos, o Grêmio, o Cruzeiro, o Palmeiras e o Flamengo. O Flamengo que não engrenou, mas tem um elenco interessante. Deve vir algum técnico aí, de repente até um Cuca aí, não sei, né? O Luxemburgo, vai saber. Mas... Eu colocaria Corinthians em quinto, Flamengo em quarto, Cruzeiro em terceiro, Grêmio em segundo e o Palmeiras em primeiro. Se eu fosse apostar dinheiro, seria esse meu ranking. Porque o Grêmio conseguiu manter a base da Libertadores, que é uma coisa muito difícil, né? O Grêmio eu acho que é um dos favoritos também. Eu acho que o Grêmio briga com o Palmeiras, porque o Grêmio conseguiu segurar os 4 pilares, que é o Groi, o Jeromel, o Arthur e o Luan. São 4 jogadores de nível de seleção brasileira, cara. Com certeza. E o problema, eu acho, de listar os 5 melhores assim, é a Libertadores da América, né? Acho que tudo depende. De repente o time é eliminado nas oitavas da Libertadores, ele foca só no brasileiro. Você querendo ou não, o time que foca só no brasileiro, ele tem um pouco de vantagem. Porque, por exemplo, mesmo que esteja em quinto, o Corinthians está em uma quinta força do Campeonato Brasileiro. Tá vendo o pessoal aí? Arenilton, seus pés de rato. Valeu, Arenilton. Arenilton, tamo junto, cara. Seus pés de rato. É o Neto que fala isso, né? Seus pés de rato. A quinta força tá bom, Arenilton. Gostou de falar da quinta força. Mas presta atenção, a gente não tá falando que é a quinta força. O Corinthians, apesar de
Eu listaria mais ou menos igual o Vinícius. De repente mudaria o Grêmio com o Palmeiras, o Cruzeiro com o Flamengo, uma pouca diferença. É questão de gosto, Arenilton. Eu quis dizer que o Corinthians está entre os 5 melhores times do Brasil hoje. E vale lembrar também que o André Sanches deu uma declaração falando que vai trazer 6 reforços mais ou menos para o Corinthians e que até fim da semana que vem 3 vão estar acertados já. 2 atacantes e um meio campo. Isso aí já começa a mudar um pouco o patamar do Corinthians. E o Corinthians, mesmo estando como quinta força hoje, ele pode ganhar do Palmeiras, como ganhou no Paulista. Claro. Pode ganhar do Grêmio, o Flamengo pode ganhar do Palmeiras. São equipes equilibradas. Não é um time muito competitivo. É muito começo de campeonato agora, né? É muito competitivo o time do Corinthians. Tem um jogador do ABC que parece... Eu esqueci o nome dele agora. Ele respondeu, beleza. Valeu. Beleza. Além do Roger, tem outros jogadores que o Corinthians vai trazer aí pra compor esse elenco. Provavelmente algum meio campo, de repente um lateral direito reserva, né? Porque Mantuano foi muito bem no lateral direito. Eu tenho um conhecido meu que disse, aí é especulação, eu não tenho problema. O Roger Guedes, atacante do Palmeiras que está emprestado ao Atlético Mineiro, o Atlético está devolvendo ele pro Palmeiras, porque o Roger Guedes arrumou briga lá no Atlético e o Corinthians tem interesse em trazer o Roger Guedes para a disputa do Brasileirão. Não é mau jogador, mas parece que a cabeça dele é meio problemática. Então, eu acho que o Roger Guedes é um pedido aí, mas eu não sei se... É um problema psicológico. É complicado um cara que estava no jogador Palmeiras, problema, assim, né? Tá certo que o Palmeiras e o Corinthians estão trazendo jogador um do outro a todo momento, né? Vamos falar então do jogo do São Paulo e Paraná na segunda-feira. Bom, São Paulo que está montando a sua equipe, pode ser que chegue o Everton, que está no Flamengo, parece que está acertando está bem próximo. O Flamengo não queria liberá-lo, só que agora que está tentando renovação com o Everton, então ele pode sair para o São Paulo por 15 milhões de reais, parece, né? Bom reforço, né? É bom jogo, mas São Paulo já gastou 10 no Diego Souza, 10 no Jean, que é goleiro. São Paulo, calma. Mas o Diego Souza tá parecendo o ex-jogador. Ele não foi nem banco ontem contra o Rosário. Ele nem viajou pra Argentina, cara. Ele não é nem banco no São Paulo. Se cuidando fisicamente, parece, né? Então, o Everton é um jogador que eu gosto muito. Ex do Atlético Paranaense, ele é regular. Ele é um jogador regular. Porque no Flamengo, por exemplo, que tem Everton Ribeiro, tem Diego, tem Berrio, tem Marlos Moreno, Vinícius Júnior, o Everton é o único que é titular sempre, apesar dele não ser um craque, não ter o nome que esses jogadores têm, o Everton se mantém ali no time, é incrível. Everton Ribeiro sai e entra, o Diego sai e entra, e o Everton sempre é titular desde 2016, 2015. É um belíssimo jogador, eu acho. É que ele é um cara que tá numa alta muito grande, de repente vai pra baixo. Eu acho que ele oscila bastante, mas ele é um bom jogador. Que dentre os jogadores do Flamengo ele é o que é mais regular. Eu acho que ele não oscila tanto quanto o Everton Ribeiro, não oscila tanto quanto o Diego. É que o Everton Ribeiro veio com um patamar de... Nossa, gente, é o melhor meio campo do Brasil agora, chegou o Everton Ribeiro. Não à toa, né? Ele saiu bicampeão brasileiro do Cruzeiro, né? Ele saiu bem. Jogando muito bem, mas é complicado, né, você apostar, né? São Paulo e Paraná. Então, eu acho que dos paulistas, Santos e São Paulo terão as partidas mais tranquilas, teoricamente. O Paraná fez um campeonato estadual muito ruim, terminou mal o Campeonato Paranaense, trouxe agora o Caio Henrique, meio campista que o Santos queria, trouxe o Kleber Reis, zagueiro que era do Santos, emprestado, reforçou, mas é um time fraco, é um elenco fraco, não engrenou no estadual. Acho que o São Paulo tem tarefa tranquila, apesar de também não ter apresentado até agora o melhor dos futebols. O Diego Aguirre tá achando uma cara pro São Paulo, um esquema com 3 zagueiros ali, eu gosto. Arboleda, Militão e Rodrigo Caio. O Regis. O Leonardo está perguntando onde o Everton jogaria nesse time no esquema do Aguirre. Eu acho que ele jogaria aberto no esquema de 3 zagueiros. Eu jogaria assim, ó, no gol Sidão, na zaga Rodrigo Caio, Arboleda e Militão. Ele está jogando de um lado aberto o Regis, do outro o Reinaldo. Eu acho que ele entraria no lugar do Reinaldo como um ala esquerdo. Eu acho, tá? Minha opinião. Eu jogaria com o Everton aberto porque ele já jogou de lateral, mas como ala ele tem liberdade para avançar e para voltar. Na direita o Regis. Você acha que não colocaria ele de ponta, de repente, o Everton? Então, mas ele tá jogando sem o ponta, né? Com 3 zagueiros ele tá jogando com 3, 5, 2. Com Trellis e Nenê mais avançados, enfim. O Lisieiro, Petros e Jusilei no meio. A verdade pra mim o Everton vem e é titular do São Paulo. Titular, tranquilamente. Não tem como tirá-lo da equipe se ele chegar, ainda mais pelo valor que vai vir, né? E o Diego Souza chegou a especular, o Ravasco deu uma sondada nele, de repente vai embora. Vale lembrar que antes dele chegar pro São Paulo, quando ele estava na equipe do Sport, né? Ele foi pro Fluminense, não jogou nada no Fluminense e voltou pro Sport desesperadamente. Isso. Né?
tá acontecendo a mesma coisa no São Paulo. Ele foi pro São Paulo, me parece que tá bem acima do peso, eu não sei. É muito estranho vê-lo jogar. E ele jogar, ele tá pesado. Ele era meio campo, né? Quando ele jogava na época de Palmeiras. E o Diego sonhava com a Copa do Mundo esse ano. Ele seria o reserva do Gabriel Jesus. Chegou perto até. Mas agora com o Firmino voando. Agora perdeu a vaga dele, né? Mandar um abraço para o Enilton, que tá falando bastante com a gente aqui. Ele tá perguntando se o Palmeiras é tudo isso mesmo. Olha, eu acho que assim, tem alguns valores no Palmeiras que foram superestimados. Por causa do Borja, eu acho ele um ótimo atacante, é um dos melhores 9 hoje em dia do Brasil. Só que ele não vale os 40 milhões que pagaram nele, né? Então acho que às vezes o peso vem nas costas do Palmeiras de graça, né? Porque fica com aquele peso no Paulista, obrigação ganhar, é o melhor time, o time que mais investiu. É o time que mais investiu, fato, dos paulistas principalmente. Ou de repente só chega perto do Flamengo ali, o Flamengo investiu bastante também. Só que na minha opinião, o Palmeiras é um time muito bom, é superior aos outros, mas não é tão melhor que os outros. Não, até porque o futebol brasileiro é nivelado por baixo, né? Eu acho que é um peso que o Palmeiras não precisaria carregar, só que tá carregando principalmente para da torcida, né? Dos rivais, de repente. Mas eu acho um belíssimo time. Mas assim, não acho que é de outro mundo, não é o Real Madrid das Américas. Né? Não, mas eu acho que em termos de elenco é o melhor do Brasil, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. O Grêmio tem um time titular melhor que o do Palmeiras. O Corinthians talvez tenha um time titular melhor que o do Palmeiras em termos de desempenho. Eu não falo no papel. Eu não falo no papel. Máximo pau a pau, mas eu acho que ainda é. Até porque o Corinthians perdeu o Jô, o Arana. Eu acho que o Palmeiras talvez tenha um time um pouco melhor que o do Corinthians de fato. Sim. Até porque tem a pendência do Scarpa ainda a se resolver, segue o imbróglio jurídico. Talvez aí até a terceira, quarta rodada se resolva isso e o Scarpa possa voltar a atuar o Palmeiras. E o Palmeiras busca um zagueiro ainda, né? A gente não falou do Palmeiras ainda, o Palmeiras ainda busca um zagueiro porque já voltou o Botafogo, né? Nem Antônio Carlos, nem Thiago Martins convencem a torcida exigente do Palmeiras. Que já começa a vaiá-los, né? Edu Dracena é a primeira opção no banco de reservas, mas tem seus 30 e lá vai anos, então não aguenta mais o tranco de sequência de jogo quarta, domingo. As outras opções de zaga do Palmeiras, Luan, Juninho. Então... Juninho era um belíssimo zagueiro no Vasco. No Coritiba. O Luan era do Vasco. O Luan era do Vasco, eu confundi. O Luan também não era mau jogador. Seleção olímpica, ele foi pra Olimpíada. Luan, acho que ele foi sondado por outro grande de São Paulo. Não sei se é o Corinthians ou São Paulo agora, não me recordo. Mas o Luan era um cara que o Palmeiras está tentando, entendeu? Não é fácil você contratar jogador hoje em dia. Não, e futebol não é igual videogame que você contrata o melhor e você vai ganhar o jogo. Tá lá 97, 40, 90. Não tem como, não tem como. O time tem que encaixar. Quantos times milionários surgiram no Brasil e não deram certo? Quem não se lembra do ataque do Flamengo com Edmundo, Sávio e Romário, o melhor ataque do mundo? Não deu certo. O Corinthians mesmo teve aí a fase da MSI, ganhou o Brasileirão, beleza, mas depois o time desandou, teve dívidas. O próprio Palmeiras agora. Então, dinheiro não ganha jogo, isso é um fato, as coisas têm que encaixar. Mas eu acredito que pelo Palmeiras ter essa segurança financeira, ganhou uma Copa do Brasil, um brasileiro, nos próximos anos vai ganhar títulos sim. É que não é obrigado a ganhar todos e não ganha todos. Você vê na Europa, o Barcelona ganha todos os títulos? Não. O PSG ganha todos os títulos? O Real Madrid? Não funciona assim. É que é muito do que você falou, dos adversários que querem botar essa pressão. Mas a torcida, até a cobrança da própria torcida do Palmeiras também, e muita gente da imprensa maior, E muita gente da imprensa bota essa obrigação do Palmeiras de ganhar títulos. E não é assim. Não é assim. Não, precisa brigar por título sempre, porque é uma equipe grande. Mas vale lembrar que foi pra final do Paulista. Isso. Disputou o Brasileirão ano passado. Foi vice-campeão brasileiro. Vice-campeão brasileiro. É uma hora encaixa, né? Mas é que a pressão já tá grande demais mesmo. E vamos falar do próprio Palmeiras, que vai jogar contra o Botafogo na segunda, jogo fora de casa. Eu acho um jogo bem difícil pro Palmeiras. Botafogo, campeão carioca. E quem que é o técnico do Botafogo? Alberto Harry Potter Valentim. Harry Potter Valentim. Ele mesmo, ele que foi campeão carioca, né, com o Botafogo agora. Tá achando que o Campeonato Carioca, pra mim, não é tão difícil não, assim. O Campeonato Carioca é um negócio louco, porque o Flamengo ganhou a Taça Rio, o Fluminense ganhou a Taça Guanabara, quer dizer, vice-versa, é muito esquisito isso. E aí os finalistas foram o Vasco e Botafogo que não ganharam nada. Não dá pra entender. E o Botafogo é ridículo. O Campeonato Carioca é uma vergonha. É uma vergonha. Campeonato Carioca, você é uma vergonha. Já é fraco o campeonato. Aí os caras querem fazer 3 campeonatos em um. Uma confusão, eu não consigo entender o Campeonato Carioca. Eu acho que os caras estão querendo só ganhar dinheiro mesmo. Fora que os grandes, Nova Iguaçu, Bangu, são times ótimos, muito fortes. Quem é melhor? Olha lá, o Matheus Castelo Branco tá perguntando aqui, ó. Quem é melhor? Nenê ou Lucas Lima? É uma pergunta difícil, hein? Porque tudo depende de momento, né? Eu acho que o Lucas Lima é mais jogador que o Nenê. Apesar do Lucas Lima não estar no melhor momento dele, o Lucas Lima é mais topetudo, né, também, né? Me parece que ele é um pouco... acha que joga demais, tudo. Ele vem pra campo já com uma marra. O Nenê parece mais humilde, né? O Nenê é um pouco mais humilde, pés no chão.
Não sei, né? O Nenê no auge talvez tenha sido melhor que o Lucas Lima. No auge dele. Tipo, Aqui, o Lucas Lima, no auge dele, também jogou muita bola no Santos, né? Mas vamos... Sei lá, uma boa pergunta mesmo, eu não sei. Não sei, talvez o Lucas. Talvez o Lucas por estar mais jovem, por estar mais no auge. Pra postar, de repente, né? O Nenê já tá mais em fim de carreira, já tá mais lento. 36 anos, mas... né? Não sei. O Wagner Pacheco tá perguntando se o Alex Teixeira ainda tem possibilidade de ser contratado. Não. O Alex Teixeira, o Drogba, o Riquelme, todo mundo vai vir. Eto'o, O Zeca. o Zeca. Fechou com o Inter, o Zeca, hein? Segundo jogador já que o Corinthians perde pro Internacional. Ano passado o Roger, agora tá difícil, hein? O Corinthians grita gol antes toda hora, né? O Corinthians é impressionante. O vídeo de apresentação do Zeca tava pronto já. Os caras postaram no Instagram. Foi uma vergonha. Então, Botafogo e Palmeiras, acho que dá empate. Estreiazinha amarga, 1-1. Acho que o Botafogo vence por estar jogando em casa, 1-0. Segunda-feira, 8 da noite, hein? Que horáriozinho ruim de jogo, hein? Meu pai do céu. Bom, pessoal, esse foi o live de hoje. Mandar mais um abraço aqui pro Léo Holanda. Ô, louco, o Nenê joga muito. Também acho. Tecnicamente é um belo jogador. Mas o Lucas Lima, se ele fosse um pouquinho mais humilde, eu acho que se esforçasse um pouquinho mais, porque às vezes parece que faltam uns 3 passinhos pra ele correr, o Lucas Lima. Na minha opinião, assim, sabe? Tipo, ele acha que joga muito, pega a bola, dá 3 passes por jogo, acho que tá bom. Acho que de repente... Não, você me entendeu, querido, Léo Holanda, né? Léo Holanda. Belo nome, aliás, hein? Parabéns. Bonito. Lucas Lima, no auge da carreira dele até agora. Eu não disse que é o ápice da carreira, eu disse que é o auge. O ápice quer dizer que ele pode chegar mais, quer dizer que ele tem potencial para evoluir mais. Ele sabe jogar bola, mas ele é um sono danado. Outro agora, o Renato. O Nenê é muito melhor que o Lucas Lima. É melhor que o Lucas Lima disparado. Que time você torce, Renato? Carvalho, Carlos. Que time você torce, querido? Se o Lucas Lima estiver no auge da carreira, nem iria pro Palmeiras. O Lucas Lima quase foi pro Barcelona, velho. Não, tava fechado com o Barça. Ele quase foi pro Barcelona, só que aí é aquele sono do Lucas Lima de sempre, logo depois da notícia que o Lucas Lima era do Barcelona, que ia no fim do ano, ele não jogou mais nada, absolutamente nada. E essa briga do Lucas Lima com lá, meu irmão do Neymar, também lembra? Ficava com o Gabigol, ficava com ela, depois ficava o Lucas Lima. É uma complicação, não dá pra entender esses jogadores aí, cara. Sabe? Procura outra mulher, cara. Cara, desenhei o Romero do Timão. Posso mandar por mensagem? Não. O que é? Você desenhou o Romero? Desenhou? Não, manda. Manda pra mim. Manda pra mim. Manda pra ele, porque eu não quero não. Eu quero ver, eu quero dar uma olhada nisso aí, Renato. Gente, esse foi o live de hoje aqui do Gazeta Esportiva. Um abraço. Às 18 horas tem Gazeta Esportiva. Boa aí na TV Gazeta. Valeu. E domingo, Fábio Carilli estará no Mesa Redonda e uma surpresa, hein? Com uma surpresa, hein? Não é só o Carilli que vem. Mas tem um convidado de honra escondido. Vai só domingo aí no Mesa. Vai ser mais que top, vai ser Topperson. Nossa, que droga. Tchau, gente.